Colossenses, tema geral. O Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 18. Título da mensagem: a atmosfera da glória do novo homem, paz, gratidão e a palavra no corpo. Dia de hoje, sexta-feira. Tema do dia: Jesus, a palavra viva, busca seus discípulos que se desviaram para Emaús. Versículo para a oração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, parte A, e Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que dizem assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nosso estudo culmina no poder da palavra de Cristo, para nos identificar com sua realidade e glória. Vimos que a paz é o árbitro e a gratidão é a resposta. A palavra deve ser o alimento da nossa mente, a água da nossa alma e a régua do nosso espírito, mantendo o novo homem puro e alinhado à vontade de Deus. Hoje, veremos que a palavra é o combustível que acende o fogo do novo homem e nos capacita a viver na glória de Cristo. O mandamento de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é um mero incentivo à leitura, mas a ordem para que a própria essência de Cristo se torne o elemento dominante em nosso interior. A palavra é o depósito da realidade de Jesus. O propósito dessa habitação é nos revelar as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo afirma na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que o que Deus tem preparado para nós não é algo que o olho viu ou o ouvido ouviu. No entanto, o versículo 10 da mesma carta completa a ideia dizendo: Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A palavra de Cristo é o meio pelo qual o Espírito Santo nos revela a mente e o coração de Deus. Sem a palavra habitando ricamente, permanecemos na superficialidade de nossos próprios raciocínios e incapazes de captar a verdadeira glória que nos está reservada. O caminho de Emaús, registrado em Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, ilustra o perigo do esfriamento e do desvio. Dois discípulos, que deveriam estar em Jerusalém, o centro do mover de Deus, estavam caminhando para Emaús, distanciando-se do propósito e da esperança. O motivo de estarem perdidos era claro. Davam mais atenção aos seus sentimentos de desesperança e derrota, provenientes de um coração que se fechou para o projeto de mundo que Jesus lhes comunicou. Eles tinham ouvido o Evangelho, mas a pessoa de Cristo não habitava mais ricamente neles. Estavam cheios de seus próprios lamentos, e não da glória da palavra. O esfriamento do novo homem, ou do crente, ocorre quando a memória da palavra é substituída pela própria lógica e pela autopiedade. Tornamo-nos frios e perdidos, sem a habitação contínua da palavra em nosso interior, mesmo já a tendo ouvido no passado. O que salvou aqueles discípulos foi a paciente intervenção de Jesus. O Mestre não os repreendeu. Ele simplesmente os alcançou e fez uma coisa crucial: falou a palavra. O modo como Jesus fez sua palavra habitar neles é o nosso manual. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele discorreu sobre si mesmo para concluir que era necessário que ele padecesse em lugar da humanidade e ressuscitasse para entrar na glória, o retorno à pessoa de Deus. A palavra falada por Jesus tinha o propósito de revelar sua identidade gloriosa e o mistério de seu sacrifício. À medida que Jesus falava a palavra, sua própria pessoa era transmitida aos discípulos. Eles puderam dizer depois: porventura, não nos ardia o coração,
quando ele, pelo caminho, nos falava das Escrituras? A palavra não é apenas informação. É o agente de transferência que leva a realidade de Cristo do exterior para o interior, acendendo o fogo que havia se apagado. O Evangelho é, como dissemos, o grande mistério do universo, que o sofrimento e a ressurreição de Cristo tinham como objetivo final a sua entrada na glória. E a revelação dada a Paulo foi que essa glória não era um destino exclusivo dele, mas um lugar de habitação para nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Se a palavra de Cristo, que é a essência do seu ser, habitar ricamente em nós, nós habitaremos em sua glória. Isso não é uma promessa futura, mas uma realidade presente de transformação. Somos transformados de glória em glória à própria imagem de Cristo, conforme a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O que deve habitar em nós, portanto, não são os ensinamentos falsos de mestres perdidos ou as lógicas do velho homem, mas a palavra de Cristo. A palavra tem o poder de nos refazer, alterando nossa natureza de velho para novo homem e vestindo-nos com as roupas de seus feitos santos, fazendo arder o nosso coração para que ele possa, por sua vez, incendiar o coração de outras pessoas. Para sua reflexão, o seu coração tem estado mais propenso a caminhar para a Emaús da desesperança ou para a Jerusalém da fé no propósito de Cristo? Você tem dado mais ouvidos às suas próprias lógicas, desesperanças e opiniões, ou à palavra de Cristo que habita em você? Qual das profundezas de Deus você não tem conseguido perscrutar por não deixar a palavra habitar ricamente? O que precisa ser discorrido em sua vida? Qual passagem das Escrituras para reacender o fogo da sua paixão por Cristo hoje? De que forma a sua contemplação da palavra tem resultado em transformação prática em sua vida? A sua vida é um testemunho de um coração que arde pelo novo homem ou que está esfriado pelo velho homem? O desafio do dia para você. Baseado no exemplo de Jesus em Emaús, reserve um tempo para ler e meditar profundamente sobre uma passagem das Escrituras que trate da necessidade do sofrimento de Cristo para a sua glória, como Isaías 53 ou Hebreus 2, 9 e 10. Peça ao Espírito Santo que, ao ler, a própria pessoa de Cristo seja transferida ao seu coração, fazendo-o arder. Em face do que vimos hoje, temos uma sugestão de oração para você. Senhor Jesus, perdoa-me por todas as vezes em que caminhei para a Emaús do meu desânimo. Eu te agradeço pela tua paciente intervenção e por seres a palavra viva. Eu te peço que o Espírito Santo vete toda lógica e sentimento de derrota em mim, fazendo a memória da tua palavra prevalecer sobre a autopiedade. Que a palavra de Cristo habite ricamente e em abundância em mim, saturando meus pensamentos e revelando as profundezas do teu coração. Usa a tua palavra como agente de transferência para que a tua pessoa acenda o fogo da paixão em meu coração. E que a partir desse fogo aceso, a palavra flua com sabedoria para instruir e aconselhar meus irmãos. Transforma-me de glória em glória, a tua própria imagem, para que o fogo da tua glória em mim possa reacender o coração de muitos outros. Amém.